Eu tô sentindo que tá um pouquinho, parece que lento, alguma coisa em relação aí ao sistema, provavelmente ao Teams. Pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Tatiana, da Agenda 4 de Comunicação, né? Desenvolvimento de Sistemas. Estou aqui com a minha parceira Maria Helena. Maria Helena, obrigada, boa tarde. Estamos aí, né? Começando uma agenda nova, redação técnica. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Tudo certinho? Todo mundo está ouvindo? Tudo ok? Está compartilhando aí a nossa tela. Daqui a pouquinho a gente vai dar acesso aí ao material. Oi, Ademir, boa tarde. Colocamos aí, né? Certinho, Tati. Tudo certinho, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade para entrar, pessoal, nós estamos com nós duas mais quatro pessoas. Geralmente a gente, né, costuma ter aí entre 15, 18 pessoas, né? A gente também teve uma alteração nessa semana do horário das 15 às 16. Também, se vocês tiverem alguma situação de trabalho, vocês que estão aqui, tudo bem, estou preocupada com aqueles que faltaram, né? Se tem alguma questão, mas a gente vai ajustando, né? Principalmente para poder atender as demandas de todos, né, gente? É muito importante esses encontros síncronos para a gente poder manter, né, essa interação no curso. E hoje a gente vai estar falando sobre a Agenda 4. Uma coisa muito importante, pessoal, na nossa atividade, né, da Agenda 4, que é um simulado, né? A gente teve também um simulado na Agenda 3, quando a gente estava trabalhando textos técnicos, agora a redação técnica, né? E, gente, não pode perder, pessoal, o simulado, né? Não sei como que você foi, Marilena, nas suas turmas, mas eu tive, assim, alguns... Opa, tá chegando aí, a Bia. Vamos chegar, pessoal. Deixando de fazer atividade simulada, pessoal. Então, não pode, tinha que ter zero, né? Zero recuperação aí da Agenda 3 e da Agenda 4. Então, não deixe para a última hora, né? A gente sabe como é corrido, mas o simulado, ele requer, né, que você tenha aí um estudo, né, da agenda, que você tenha aí uma leitura do nosso material. Eu vou entrar aqui, né, só para vocês como a gente, né, comentou no encontro passado, a gente não pode, né, dar muito, como se fala hoje, spoiler, né, a respeito das questões, porque o simulado é justamente para isso, né, para verificar se você fez o estudo adequado da agenda. Mas eu vou abrir aqui o material, aproveitando que a gente está compartilhando a tela. Vou aqui abrir o AVA para ver se vocês têm qualquer dúvida, né, em relação aí à atividade. Vai vendo para mim se alguém está querendo entrar, estou ouvindo só os barulhinhos. Opa, entrou mais um. A Bia. Seja bem-vinda, Bia. Estamos com 5 aqui participantes. Então, tanto a agenda 3 quanto a agenda 4, ela consiste no simulado. Ó, eu estou sentindo que alguma coisinha aqui está um pouco lenta, bem devagar. Não sei se é a internet. Aí, entramos aqui. A minha turma EPJ. A gente tem as demais turmas aí com a Marilena. Aula 4, comunicação. Então, aqui eu tenho já aberto a nosso mergulhando no tema, que é a apostila, né? E aí o questionáriozinho, tá? Que vai, pessoal, até o dia 29 de setembro, a meio-dia, tá? Então, hoje nós estamos aí no dia 17, né? A gente opta por fazer os encontros síncronos para vocês sempre na quarta-feira, né? A agenda abre na sexta, a gente já na primeira quarta-feira a gente já faz o encontro, tirar qualquer dúvida com vocês. E não pode ter atraso, tá, pessoal? Vamos ali fazer esse simulado, né? Vocês têm até o dia 29, então depois que tem o encontro síncrono, ainda tem um fim de semana inteirinho, né? E depois vai ter mais um, e aí vocês vão ter a segunda-feira, dia 29 de setembro. Então não pode estar. E até meio-dia ainda. Então não deixa para a última hora e aproveita, porque simulado realmente, né, é mais algo que você de repente vai ter um pouco menos de trabalho na questão da elaboração do material, mas você precisa se atentar também à questão de conhecimento, né, de saber ali com propriedade as respostas que você vai optar nas questões de múltipla escolha. E também se preparando para a questão da prova, né, que vocês vão ter aí no final do semestre, onde você vai ter a prova presencial. Então, não deixe o simulado para depois, pessoal. Fiquem atentos, entreguem aí a nossa atividade simulada, tá bom? Então, como na agenda 3, a agenda 4 também é simulado. Eu deixei aqui abertinho a apostila, né, para a gente poder só dar uma olhadinha nos temas. Estamos falando, então, sobre a redação técnica, né?
redação técnica e algumas importantes dicas, né, para vocês em relação a esse tipo de texto, pessoal, que prima pela formalidade, né? Um texto mais formal, um texto que você preferencialmente usa a terceira pessoa, né, e não a primeira pessoa. Então, lembra lá que na agenda 1 a gente pediu um relato para vocês em primeira pessoa. Muitos até, né, se confundiram às vezes, né, tiraram a dúvida aqui com a gente e formularam na primeira. Agora, né, esse tipo de texto você não vai precisar redigir, você vai precisar somente responder as questões no simulado, mas fique atento, porque terceira pessoa, né, impessoal, a palavra-chave desse nosso estudo que é clareza, né, em texto. Cuidado, né? Palavras bonitas, construções complexas, mas que as pessoas não entendem, não é o caminho, né? Um caminho, um texto claro, objetivo, que passa a mensagem, tá? Com coerência, né? Com tranquilidade. E padronização, porque esses textos técnicos seguem um padrão, né? A gente tem as normas da ABNT, tem outras normas do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que tem aí para vocês estarem consultando. O texto também tem que ser conciso, ou seja, né, não pode ser um texto prolixo, que a gente chama, que é aquele texto que é muito elaborado, né? É até um texto maior, com mais palavras, mas acaba tirando a sua essência, né? Então, fiquem atentos a essas palavrinhas-chave aqui, né? A formalidade, impessoalidade, clareza, padronização e concisão. E aí, temos algumas coisas que, se sobrar um tempinho, a gente vai falar, né, sobre aqui os nossos fenômenos de tratamento, algumas questões que a gente aprende lá atrás, né, na nossa formação. E agora, no desenvolvimento de sistemas, chega um momento que você pode estar usando, né, precisando usar essas dicas, né, de textos mais formais. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre atividade, né? Vocês já foram lá, já viram na agenda? Tô pensando isso. Será que, né, tá tendo muito tempo até fechar a agenda? Vocês estão esquecendo de comunicação? Não esqueçam, tá, gente? 29 de setembro, então, a última data. Não deixe para a última hora. Tudo bem? Boa tarde, Bia, Demir. Galera, todo mundo aqui, Ana Vitória, Maria Aparecida, Daniel, Bia. Vamos começar então, vou falar um pouquinho no nosso material aqui da agenda de hoje. Tudo certinho aí, vocês estão conseguindo visualizar. Encontro síncrono da agenda 4, hoje é dia 17 de setembro, vamos falar sobre redação técnica. Sejam muito bem-vindos, vamos lá. Como nós falamos aí, né? Agora retomando e bem firmando para vocês, a questão da redação técnica prima, né, pela objetividade. Objetividade, chegar ao ponto, né, de uma maneira muito clara, clareza e objetividade. São textos, né, ofícios, né? Requerimentos, textos que você precisa solicitar, você precisa atender a uma demanda do seu cliente, né, na área de desenvolvimento de sistemas. Então, se esse texto for aí perder a sua essência, a gente não alcança a sua função, o seu objetivo. Então, objetividade e clareza é o principal aí da nossa questão. Mas é fácil falar, né? De repente, a gente tem isso em mente, porém, chega no momento que não, a prática, né, acaba deixando com que a gente não faça um texto dessa forma. Temos a ideia, mas na hora de produzir, por ser talvez um texto padronizado, a gente vem trazendo alguns vícios, né, nessa questão. Então, a objetividade, gente, requer, né, um texto sem subterfúgios. O que que é subterfúgios? Fugir do assunto, tá? Não fuja do assunto, não aquela coisa, né, que é bem formalmente conhecida como encher linguiça, né? São coisas aqui na língua portuguesa que a gente escuta, as gambiarras, né? Encher linguiça. Então, assim, excesso de palavras. Ah, quanto mais eu colocar, melhor ideias, muita informação, muita ideia ali naquele texto, é falta de objetividade. De repente, a gente não consegue entender quando você está no, vamos dizer, um texto com mais de 3 parágrafos. Vamos pensar num ofício, né? Geralmente, cada parágrafo ele tem uma ideia. Então, primeiro você, né, comunica, depois você faz, né, uma explanação de algum argumento, por que que você está fazendo aquela solicitação e faz a solicitação. Então, assim, mais do que isso, quando você chega nesse terceiro parágrafo, você já esqueceu aquilo que você colocou no início, tá? Então, excesso de palavras não é adequado. E ideias sempre muito claras. Se você começa a colocar muita coisa, realmente
foge do objetivo do texto da redação técnica, ok? E por que que às vezes a gente trabalha dessa forma, né? Nos anos 80, os textos empresariais eram influenciados pelo discurso político, então aquele discurso mais, né, empolado, todo, né, colocando ali uma eloquência e valorizavam construções prolixas, né, que a gente comentou que é o contrário do conciso. Você fala, 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 o vocabulário é sofisticado, construção rebuscada, né, com excesso de formalidade. A gente tem uma formalidade aqui. Escutei um barulhinho, será que tem gente chegando ou colocando ali? Gente, vão colocando as questões de vocês ali no chat, tá? Marilena está me ajudando aqui, qualquer coisa. Se alguém for chamar, estamos aqui para Tati, trabalhar acho com que vocês. não, acho que se chega, aparece aqui para mim, aí eu consigo admitir, mas não chegou ninguém, Não não. chegou ninguém, não, né? Foi Não. um barulhinho ali, mas tranquilo. Beleza, pessoal. Então vamos que vamos. Estávamos aqui na parte do contexto histórico, né? O que que acontece? Construção rebuscada, vocabulário prolixo, sofisticado, e aí a globalização, hoje em dia, né? Você tem comunicados, né? Em vários países, em várias empresas, e isso costuma-se, né, ser muito mais comum, muito mais focado, e a diretriz principal virou a simplicidade. Você tem uma solicitação, você vai ser claro nesse sentido, educadamente, né, lógico, colocando ali, né, o vocativo para quem que é essa solicitação, explanando essa solicitação, argumentando se necessário e fechando, sem mais delongas, né, como se costuma dizer também. Aí a gente aproveitando aquele vocabulário antigo para desmistificar o que hoje é importante, certo, pessoal? Contexto histórico. Conta pra gente no chat se você já precisou, né, fazer algum tipo de texto, como ofício, né, como memorando, precisou trabalhar isso. Coloca lá se você teve dificuldade, né, para poder fazer esse tipo de texto, acertar aí na maneira correta de se falar, tá bom? Como ser objetivo, né, gente? Então, assim, primeiramente, eliminar as redundâncias, ok? Voltar novamente ao mesmo assunto, tá? Identifique sempre a ideia principal e a ideia secundárias. Por quê? Porque a ideia principal ela é digna de maior destaque e ela deve vir primeiro. E aí as secundárias vão se organizando à medida que elas forem necessárias para a compreensão do objetivo final do texto, ok? Então, identifica a ideia central, não deixa, por exemplo, né, a solicitação ali para uma última questão. A solicitação acontece primeiro, a argumentação e depois retomando, né, essa solicitação. Se você deixa isso para fazer lá no final, realmente você perde o sentido daquele texto, né, principalmente ele sendo ele técnico, que prima pela objetividade. Olha só, agora, né, vamos às vias de fato aí, trabalhando exemplos de texto pouco objetivo, gente. Deixa eu colocar aqui a nosso linkzinho da reunião para cá. Então, o que que a gente tem aqui, né? Primeiramente, o vocativo, que não é natural, normal, se utiliza mesmo, né? Prezados senhores, né? É uma forma que aí a gente observa meio que já padronizado, né? O que vai acontecer é que o corpo do texto, ele vai ter uma padronização, vamos dizer assim, primando pela objetividade. Então, a questão evocativa aqui, tudo bem, né? Você observando essa questão. Agora vem ali. Pedimos gentilmente, por meio desta, a fineza de nos fornecer informações relativas à idoneidade moral e à capacidade profissional. Deixa eu tirar aqui o linkzinho para fazer a leitura, minimizando aqui. Idoneidade moral e capacidade profissional do senhor Luiz da Silva, candidato a fazer parte do nosso quadro de funcionários e que forneceu a sua empresa como fonte de referências, por já haver sido funcionário dessa tradicional organização. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovamos vossos votos de estima e consideração. Meu Deus! Então, ali, quando você está no último momento, né, do texto, você fala assim, meu Deus, quem que é o Luiz da Silva mesmo? Né? Qual é o principal, né, objetivo dessa carta? Que aí a gente chama, né, que é aquela solicitação de carta de referência, né, de uma referência que ele solicitou de uma empresa que trabalhou anteriormente, né? Então, a gente vê que um excesso, né? Comenta aí, se você, né, tem essa... Eu lembro que eu trabalhei, né, um tempo
em escritório de contabilidade e fiz, né? Antigamente era chamado de departamento pessoal, agora é a área de recursos humanos, e já tinha uma cartinha, já tinha algo que vinha ali, né? Para que a gente pudesse pegar aquele corpinho e só substituir. Então, aqui é o Luiz da Silva, então tem o Mário dos Santos, a gente trabalha ali aquela questão. O que que acontece? Hoje, solicitamos, comunicamos, informamos. Esse verbo, ele pode vir aí no caso eu falei, solicitamos na terceira pessoa, né? Por conta de ser, aqui também tem pedimos. Pode acontecer de você trabalhar na primeira pessoa do plural, tá? Mas fique atento, gentilmente, né? A fineza de nos fornecer as informações relativas, ó, muita informação, idoneidade moral, capacidade profissional, fazer parte do quadro, né? Fornecer à empresa muita coisa. Então, eu coloquei no fórum, né, da minha turma essa questão realmente de você melhorar esse texto. Então, a gente foi lá, né, quem é da turma EPJ, melhorar esse texto a fim de deixá-lo, né, um pouquinho mais conciso, que a gente chama, certo? Então, esse a gente, né, deixaria aí uma avaliação negativa nesse contexto, gente. E isso. Aí o que que a gente fez? A gente fez aqui uma adaptação, tá? Para que o texto viesse a ser mais objetividade. Então, de novo, vou minimizar aqui para poder fazer a leitura com vocês. Prezados senhores, mantemos o vocativo. Em virtude de o senhor Luiz da Silva nos ter fornecido a sua empresa como referência, solicitamos a gentileza de nos remeter informações quanto à idoneidade moral e à capacidade profissional do seu ex-funcionário. Esclarecemos ainda que, obviamente, sua informação será revestida do mais absoluto cuidado e sigilo. E aí, pode ser um atenciosamente, né? E trabalhar na assinatura. 2 paragrafinhos, olha a diferença, né? Entre ambas as redações. Toda vez. Eu acho que é aqui, quando eu faço um esquisinho. Tá conseguindo compartilhar tranquilo, gente? Tudo certo? Eu voltei aqui, ó. Então, o Tá texto, compartilhando, tudo Tati, tá certinho, certinho. tudo É. aqui. Né? Bem a diferença entre você trabalhar muitos adjetivos, né? As vírgulas, né? Muita informação e de você ter um texto, né? Com ali a solicitação, né? A informação principal que forneceu a empresa como referência, a gentileza de nos remeter informações, é um texto objetivo, claro, educado, né? E que usa ali a primeira pessoa do plural, não tem problema, não tem prejuízo, né? Obviamente, essa informação será revestida, porque é importante nos dias de hoje, né? A questão das leis, lei de proteção de dados, né? Então, deixando a empresa tranquila em relação a isso. Tudo certo, gente? Deixa eu dar uma olhadinha ali, se vocês tiveram aí alguma dificuldade, né, com textos técnicos, com essa formato, né, de trabalho aí, porque realmente a gente vem organizando nesse sentido, né? A redação técnica nada mais é do que você explorar, né, os artifícios da língua portuguesa que a gente tem visto, né, para você atingir os seus objetivos, certo? Tudo bem até aí? A gente vai prosseguir aí com mais exemplos. Vão aí, pessoal, vocês me dizem a parte de textos dessa redação, né? Textos técnicos, se vocês já tiveram alguma experiência com ofícios, com memorandos, se tiveram, né, dificuldade na redação, coloquem aí pra gente, tá? A Bia tá digitando, ele dá uma olhadinha aqui para mim que eu vou prosseguir. É sempre bom, né, partir das dúvidas de vocês para que a gente possa explorar um pouquinho as técnicas ajudando-nos nesse sentido, certo? Vamos continuar então, deixa eu fazer aqui. Tati, a Bia fez uma contribuição aqui, ó. Opa, vamos lá. Ela falou que ela tem um pouco de dificuldade para ser mais sucinta e que ela tem autismo e TDAH e acaba falando demais. Olha, eu vou aproveitar e fazer uma observação. Mas muita gente, mesmo sem diagnóstico nenhum, Bia, acho que por falta de experiência, por não ter treinado isso na escola, ou por, assim, ser pessoa que tem mais habilidade em outra área, também tem algumas dificuldades para escrever um texto, para ser sucinto, né?
para ser claro na ideia que está transmitindo. Então, assim, a sua informação, a gente fica contente de você compartilhar, porque ajuda a gente compreender, mas tudo bem, assim. O mais legal é que você está aqui com a gente e está aqui, assim, treinando, tentando e se aprimorando, né? Nossa, que maravilha, Bia. Estou colocando aqui no chat, né, que sua contribuição é muito importante, porque realmente, embora, né, como a Maria Helena falou, né, talvez acentue, né, a condição da questão do autismo, do TDAH, mas não é uma coisa inerente, viu? Fique tranquila nesse sentido, porque o que vai acontecer é você ter um treinamento das suas habilidades e principalmente uma consciência, né? De que é aquilo, como você falou, eu provavelmente, né, eu sei, mas eu tô assim, eu acho que nós, né, que somos da área de linguagem, a gente realmente fala, não sei se é mais assim, mas eu falo muito. E assim, eu vejo também que na hora de expressar, às vezes até no trabalho, dando aulas ali, gente, será que eu posso ser um pouquinho menos, né, redundante? Colocando, opa, a Bia colocou aqui, como eu posso treinar? Olha que coisa interessante, Marilena, vai colocando aí que eu também vou aqui colocando. Eu acho que a principal questão, Bia, é você, quando tiver uma situação que você precise se comunicar de maneira técnica, que você faça esboços aí da sua comunicação, que você prepare o seu texto. Vamos voltar aqui só para a gente ver? Não aprendi a fazer isso, é verdade. O que que acontece? A gente, essa questão, principalmente técnica, ela não é trabalhada às vezes na nossa formação inicial, que é a formação do ensino fundamental e do ensino médio. Por exemplo, eu fiz um ensino médio técnico, né? E eu lembro que nós tínhamos, né, administração, tínhamos alguma coisa nesse sentido, e em alguns momentos nós trabalhamos a redação. Na ETEC também a gente trabalha isso. Mas a formação da língua portuguesa é uma coisa tão, assim, com bastante, né? Material, bastante matéria, vamos dizer assim, que eu confesso para você que não foi ali no ensino médio eu me debrucei sobre os textos técnicos, tá? Foi realmente preparando ali, trabalhando essa questão dentro, depois da formação, né? Tanto fazendo, né? O curso lá, quando eu terminei, né? O Rodolfo está entrando aqui, seja bem-vindo, Rodolfo. Quando também na hora que foi necessário fazer esse texto. Então, eu acho fundamental, né? Que a questão é de você preparar. Então, vamos voltando ali. Depois, Maria Helena pode comentar, você está colocando ali no chat, muito legal, né? Respondendo aí a Bia. Obrigada, viu, Bia? Porque é isso, a gente vai falando e de repente vocês colocam algo, né? Olha aí, o que que a gente observou? Eu vi a Maria Helena colocando ali a questão da oralidade. Que aqui, quando, né, vamos dizer aí, o Luiz da Silva, né, pede, mas não foi ele que fez, foi a empresa que solicitou, a qual ele solicitou. Ele foi realmente redigindo de uma maneira. Então, ele tinha um conceito em mente. Eu vou fazer um vocabulário bonito. Eu vou fazer palavras, né? Ó, a fineza, né? Pedimos gentilmente por meio dessa afineza. Não parece que você está pisando em ovos, né? Você está querendo assim, ai meu Deus, eu vou incomodar. Então, para, né, já deixar, pode ser que eu esteja incomodando, eu vou usar essas palavras gentilmente, fineza, né? Informações relativas à idoneidade. Idoneidade é uma palavra interessante, acho que ela foi mantida na versão final. Mas aí eu já começo idoneidade, capacidade profissional, forneceu à empresa. Eu vejo, ô Bia, que é um texto sem revisão. É um texto que foi feito, tá? Com algo em mente, que é assim, vamos lá, eu tô, né, pedindo algo de um ex-funcionário, então eu tô meio que, né, atrapalhando, então eu vou colocar bastante palavras gentis, bastante palavras, e fineza é um termo que nem se usa hoje em dia mais, tá? Que isso que foi falar, termos obsoletos, e vou enfeitar bastante esse texto. Aqui a gente já vê um texto revisado, tá? Então, eu acho que a primeira dica que eu te daria é isso. Sempre que você tiver lá no DS, né? Você for trabalhar o orçamento, você for trabalhar um ofício que você precisa aí de uma, né? Vamos dizer, peças aí para montagem, né? Do seu hardware lá, do seu computador e tal. O que que você precisa exatamente? Então, você vai colocar o nome dessas peças, você vai ser, né? Então, educado, você vai manter um argumento, olha lá, em virtude do senhor Luiz. Eu não falo nada do Luiz em si, mas eu falo que em virtude dele ter fornecido, são informações muito diretas. A empresa, né? A gentileza, olha que legal, em vez de fineza, gentilmente, a gentileza de nos remeter informações. Simples e objetivo. E a idoneidade, que eu falei que é uma palavra boa, tá? Que a pessoa idônea é uma pessoa que não deve, né, nada para ninguém, que ela foi certinha ali na empresa,
Idoneidade moral, capacidade funcional, remeto àquilo que foi da aula da semana passada, a coesão textual, esse funcionário. E esclarecemos aquilo que não foi falado na primeira, mas que é muito importante nos dias de hoje, a questão do sigilo. Então, a primeira dica que eu te daria, né, é fazer o texto inicial e revisá-lo, tudo bem? O que você acha, Marilena? Quer dar uma fala? Eu estava escrevendo aqui para a Bia, Tati, sobre a questão de que, assim, é, no texto escrito, talvez assim, para o texto ficar mais objetivo, mais conciso, procura manter os verbos principais sobre a informação que você precisa passar. Tirar os advérbios, adjetivos modalizadores, que às vezes não são o foco assim, da sua mensagem, né? E detalhes, eu penso assim, que detalhes você precisa perceber, se naquele momento os detalhes vão esclarecer alguma coisa. Se não forem esclarecer, eles não são necessários. Por exemplo, eu não preciso necessariamente dizer qual o cargo que o senhor Luiz vai trabalhar, se for um cargo comum, geral. Então, talvez eu só precise saber se ele é idôneo, se ele não vai cometer nenhum tipo de roubo, de problema, de briga, de confusão na empresa. Então, eu focaria, assim, principalmente nessa questão do uso de verbo, Bia, que eu acho que é mais objetivo, tá bom? Maravilha. Eu estou colocando aqui a questão da revisão, né? A revisão é sempre necessária nesses momentos. Então, fazer uma primeira versão e revisar. E é por aí. E quanto mais a gente utiliza mesmo esses textos, Bia, a gente vai tendo, né? É a mesma coisa, por exemplo, a dissertação argumentativa do Enem. Quanto mais o aluno ele tem, né, aquela questão que não deixa de ser uma coisa técnica, né, mas em outra área, não a área profissional, mas a área acadêmica, quanto mais você faz, mais você tem realmente essa habilidade, né? Você vai desenvolvendo essas habilidades. Então fica de olho nisso, né? Essas dicas mesmo, de vídeo, verbos, né? Não é esse o objetivo, é você ter clareza sobre a informação. Olha o pessoal chegando, hein? E eu pensei nisso, falei, como muitos estavam chegando no decorrer da aula, vamos colocar as 16? Mas não pode, hein, pessoal? Vamos procurar aí ter, né, como é que fala? Tá sempre com a gente, mas o principal realmente é vocês entrarem. Obrigada, seja bem-vindo. Rodolfo entrou primeiro, acho que o Rodrigo agora. Estamos falando aqui sobre redação técnica, eu vou avançar aqui um pouquinho, tá? Com clareza, né? Então, clareza é um substantivo feminino, né? Que é a qualidade do claro ou inteligível, né? A clareza de uma frase, por exemplo. Então, clareza é ser claro, é ser, né, sem, como falou ali, subterfúgios, fuga do tema. Você ser objetivo no texto técnico, na redação técnica. Vamos passar aqui. Para nos expressar com clareza, né? Então devemos educar a nossa capacidade de organização mental. Olha que interessante, vai de encontro à pergunta que a Bia falou, né? Então, o fato de repente da gente, né, ter às vezes uma hiperatividade faz com que a gente pense rapidamente, mas não só esse fato, é o mundo moderno mesmo. É você ter vontade às vezes de passar tudo no mesmo momento para tudo, né? Como a gente falou, o cargo dele é uma outra situação. Naquele momento, o Luiz da Silva precisa que, né, coloquem ali que ele realmente é uma pessoa idônea, uma pessoa que tem capacidade profissional. Não precisa ter necessidade de colocar, não, não tem necessidade, olha eu fazendo uma coisa prolixa, precisa ter necessidade, não, né? Não há necessidade. E aí você revê, você revisa. Se isso que eu falei fosse para o papel, já era uma redundância, que é você falar duas vezes a mesma coisa, né? Isso é aquele chamado pleonasmo, que é você dizer de novo. Então, não acontece, tá, gente? Não é legal. Educar a capacidade de organização. Então, você pode até fazer uma primeira versão e depois você vê, será que eu falei demais? Será que eu coloquei? E aprender a pôr em execução, convenientemente, um material idiomático, que foram essas dicas que a Marilena falou, né? Verbos, colocando ali realmente nos lugares certos para que você trabalhe essa informação que precisa ser sucinta, tá certo? Aqui tem outro materialzinho, né? Uma circular. Informamos que as portas do hall social de cada andar deverão permanecer fechadas à chave, conforme ficou estabelecido em reunião do Conselho, realizada no dia 27/7. Solicitamos ao condômino que possua a chave do seu hall
informar a porta urgente, pois o condomínio providenciará a chave para todos os apartamentos, para a maior segurança de todos os moradores. Informamos também que 3 elevadores ficarão ligados. Gente, uma circular, né, pela sua forma, né, de ser, pelo que exige esse documento, ela vai ser colocada para todos, né, ela vai ser realmente, né, como fala a própria palavra, circular entre todos os condôminos, vamos dizer, desse local. Então, o que acontece? Tem que se observar que as pessoas precisam entender aquilo, né, que foi falado. Então, o fato de tem várias informações aqui e a forma como foi colocado está muito difícil de se entender, né? Então, assim, aí depois vem essa questão de elevadores ligados, né? Reunião. Então, acho que talvez a primeira questão né? Conforme ficou estabelecido na reunião do conselho. E aí, o que ficou estabelecido, né? Essas portas serão fechadas. Talvez você estabelecer isso no primeiro parágrafo e depois, num segundo parágrafo, uma forma, né? É necessário que haja, né? Que o condomínio providenciará a chave para todos os apartamentos, né? E, obviamente, se ele vai providenciar a chave, o condomínio deve possuí-la, certo? Então, não tem necessidade de você colocar essas duas informações. Você informar simplesmente a coisa mais importante dessa comunicação é que será fechada a chave. Obviamente, vai produzir, o condomínio vai, né, fabricar essas chaves para todos e todos vão ter acesso a elas, certo? Mas cuidado, né? E aí, questão do elevador lá no final, meu Deus, aí confunde tudo. Talvez uma nova circular falando sobre essa questão, né, Marilena? Esse aí é confuso, né? Não, Esse isso aí, é péssimo, e assim, o pior é que o que acontece é, no final das contas, as pessoas não sabem o que elas devem fazer, né? exato, exato. É isso mesmo. E aí, o que que acontece? Você faz uma circular que vai rodar, né, por todos, quer dizer, teria que ser um facilitador da comunicação e ninguém entende nada. É o tipo de coisa que vai gerar a dúvida e todo mundo vai perguntar. Você já viveu isso? Coloca aí no chat, pessoal. Alguma situação que foi falada, ou melhor, falada não, vamos dizer, foi mandada escrita, uma mensagem. Às vezes acontece muito isso pelo WhatsApp, né? Por isso que a gente está falando de redação técnica, é num termo mais formal. Dificilmente isso vai ser comunicado num grupo, mas isso acontece muito. Foi falado, foi informado e todo mundo ficou com dúvida a respeito. Ou seja, era bom você então não ter redigido, pelo menos daquela forma, né? Pensar um pouquinho antes de redigir, revisar, colocar os elementos linguísticos corretos, tá? Aqui não deu certo essa circular, infelizmente. E geralmente são questões muito, né, relevantes que você vai, mas não dá para errar nesse sentido, certo? Mas como a Bia colocou, é necessário a gente aprender, né? Ninguém sabe do nada. Então, por isso que a gente está falando, acho que a primeira coisa dessa agenda aqui para vocês da área técnica do desenvolvimento de sistemas, né? Vocês vão lidar muito com requisições, com ofícios, memorandos internos, né? Que são chamados de circulares, é você deixar a sua mente treinada. Não fale bonito, não queira falar, né? Né, uma linguagem empolada, uma coisa, né, que é fora da realidade. Seja objetivo, né, coloque no ponto e educado, né, para que seja um texto leve, colocando as informações necessárias. Olha as dicas aqui. Evite linguagem técnica ao extremo. Então, vocês, por exemplo, né, vão lidar com termos da informática. Se você está falando para um cliente, é necessário que isso seja colocado, mas que logo, né, enfim, o que ele tem que fazer, né, aquilo que for claro, perdão, aquilo que for e comunicar para ele ter uma atitude tem que ficar claro. Então, cuidado para o excesso de linguagem técnica no sentido de você, né, contaminar aí aquela informação básica que você precisa posicionar o cliente, tá? Cuide do posicionamento correto das palavras, né? Então, sujeito, verbo, complemento, né? Para que aquilo não fique redundante. Evite parágrafo longo, pessoal. É isso, tá? Então, tópicos, né? Se você precisar descrever alguma informação referente ao computador, referente, né, à parte técnica, evite frase com período longo, tá? Cuidado com isso. Para fechar com chave de ouro.
Mais uma, hein, gente? Então, acho que o principal dessa agenda é a gente ver realmente o que não fazer, né? E aí, quando a gente for realizar, não ficar exatamente com medo, ai, agora eu não vou, né? Bia colocou ali, obrigada, viu, Bia? Realmente a gente, é aquilo, a nossa vida é muito agitada, então a gente parar um pouquinho, né, na hora dessa redação, pensar o que é importante e fazer. Vamos nessa aqui, ó. Prezado colega. Como é de seu conhecimento, essa instituição existe e atua para preservar o interesse de todos os seus profissionais, pela defesa do espaço profissional, pela ampliação do mercado de trabalho, pelo zelo em relação à imagem pública da profissão e dos que a exerce. Como o conselho efetua registro daqueles que estão habilitados ao exercício da profissão, precisamos manter os respectivos dados cadastrais sempre atualizados. Examinando o vosso cadastro, estou até me perdendo aqui. O que que ele. Gente, são 6 parágrafos, tá? Olha lá. Então, examinando o nosso cadastro, verificamos o prazo de validade de sua carteira está para expirar. Observe a data de validade da mesma. Quer dizer, veja bem, se você está pedindo, se você já verificou, aí você está falando para ele observar a data de validade. Já está bem complicadinho aqui, redundante. Sendo a transformação do registro provisório em registro definitivo obrigatória dentro dos prazos estabelecidos, orientamos Vossa Senhoria no sentido de envidar todos os esforços necessários para a obtenção do diploma junto à faculdade o mais breve possível, caso já não tenha feito. Gente, é um texto extremamente oralidade, né? Você está conversando com a pessoa enquanto você a orienta. Então, não é interessante que seja assim, né? E aí vai pedir a foto 2x2, quer dizer, esse texto seria, por exemplo, um parágrafo de apresentação do argumento, né? Aqui ele já fala, logo no primeiro, ele, né, praticamente não serve, fala da imagem e tal, mas deixando claro a função do conselho e a carteira está vencida, deverá ser renovada. Simples assim. E depois, muito importante, os tópicos sobre tudo aquilo que ele vai precisar fazer para a renovação. Então, foto 2x2, né? Carteira, tal, tal, tal. É aí. Então, esse verbo inicial falando da situação e depois tudo aquilo que deve ser realizado. Essa questão de você enaltecer a instituição, né? De você, né, confirmar, observe a data, faça isso, faça aquilo, realmente torna o texto completamente desnecessário, né? Então, os registros que forem transformados até o prazo de validade, aí já fica confuso, porque esse último parágrafo, por exemplo, ele não está com uma redação adequada, tá com algum problema ali, porque você não consegue entender. Os registros que forem transformados até o prazo de validade, que consta na carteira, estão isentos de pagamento da taxa. Meu Deus, e é uma informação importante, né? Que a taxa pode ter uma certa isenção, mas já está perdido numa série de informações. Então, pessoal, deu errado, né? Não foi legal esse texto, e a gente observa realmente que a necessidade, né, de você hoje, né, nos dias de hoje, principalmente, ser entendido, ser colocado, né, é fundamental. Certo, gente? Vou deixar esse, esse aqui no finalzinho para a gente estar discutindo um pouquinho ali no texto, no geral. E que vocês complementam aqui para gente. Eu acho que a dúvida da Bia foi bem pertinente, né? Dentro Tati, do que. pedir Pode falar, querida. licença, eu Fica à vou vontade. precisar desconectar, então Fica à vontade, querida. eu já vou me despedir de vocês. Eu fiquei contente que eu vi que o Rodrigo conseguiu entrar, que ele foi um estudante que enviou para mim. Tá, não tem problema, depois a gente envia para vocês a O gravação, link. tá, Rodolfo? Não tem problema. A gente entende, às vezes, algum problema de conexão, às vezes, algum problema com o link, às vezes, um problema até do Teams, não é de nenhum de nós, tá bom? Mas obrigada pela participação. Parabéns a quem está conseguindo aí acompanhar, a gente está sempre por aqui. E até nosso próximo encontro. Obrigada, Obrigada, Tati. Marilena. Valeu, querida. Fica tranquila. A gente fez dessa forma, né, para a gente poder estar suprindo aí. Mas espero que vocês me digam, tá também, gente, no chat, se vocês preferem o horário das 3 horas, tá? A gente volta para as 3 horas, né, que a gente organizou essa semana.
por conta de alguns compromissos, algumas questões ali, das 16 às 17. Mas a gente viu, por exemplo, que hoje nós estamos com 6, né? Geralmente a gente está com 15 com a gente, é 15, 18 alunos. Hoje teve um pouquinho menos de quórum. Mas eu vou fechar aqui com vocês, então, né? Falando sobre essa questão importante, tá, gente? Então, na redação técnica, vocês manterem a objetividade. Viram esse último texto? É difícil, né? Vou até colocar ele aqui para a gente novamente. E eu lembrei de alguma coisa que é realmente o uso, né, dos pronomes, né? Aqui ele coloca prezado colega. Então dá a entender que é uma renovação de uma entidade de classe, vamos dizer assim, como se fosse uma OAB, né? Então tá muito informal, né? Para para essa questão que realmente é colega. Tudo bem, eles são colegas, mas ele está falando da entidade. E eu lembrei dos pronomes de tratamento. E aí tem um último joguinho para a gente interagir aqui. A Marilena foi, eu vou tentar fazer aqui com vocês, que é nesse site, eu vou colocar aqui para vocês depois treinarem mais, que é o WordWall. Ele tem vários joguinhos na área de língua portuguesa que são bem interativos, bem interessantes. Deixa eu ver aqui que eu deixei abertinho. E aí é sobre pronomes de tratamento. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo entrar para que a gente possa dar uma olhadinha. Aqui, ó, pronomes de tratamento. Vou colocar aqui o link para vocês. Todo mundo lembra dessa matéria, gente? Pronomes de tratamento. A gente viu ali prezados senhores, às vezes vai ter ali Vossa Senhoria, né? Tal. Eu vou colocar aqui para vocês. Pauzinho. E a gente faz uma jogadinha juntos para fechar a aula de hoje. Para vocês entrarem depois, tá? Pronome de tratamento. Tá compartilhando tela? Vou jogar aqui uma com vocês. Ó. Pronomes de tratamento, vamos lá. Quando você entra, né? No wordwall.net. Aí tem um número, dá até nervoso, né, gente? Porque tem um tempo para começar. Vamos lá, ó. Eu vou ver se eu consigo enviar com vocês falando para mim. Se alguém quiser falar no microfone ou quiser colocar no chat, olha lá. Tratamento de respeito. Tratamento para altas autoridades. Tratamento para príncipes e princesas. Tratamento familiar. Tratamento de reis e rainhas. Tratamento para papas. Tratamento para cardeais e cerimonioso. Valendo, gente. Alguém coloca aí? Deixa eu ver. Tem outros tópicos, Bia, com certeza. Daniel, vamos lá, vocês notaram? Príncipes e princesas, reis e rainhas. Quem lembra? Pronome de tratamento. Ai, gente, com certeza, Bia. Tem figuras de linguagem, tem bastante coisa que você consegue colocar. Wordwall, só se digitar ali, você pode pôr na busca do Google também. Opa, Vossa Senhoria, é o 1. Vamos lá, vou com vocês, hein? Aí a Pro é meio lenta. Vamos de novo ali. Tratamento de receita, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, príncipes e princesas. É isso, gente? Tratamento de respeito também pode ser o senhor e senhora, hein? Ai, ai, ai. Tratamento familiar é você, né, gente? É isso. Vamos lá. Reis e rainhas, Vossa Majestade. Papas, Vossa Santidade. Cardeais, eu acho que é Vossa Eminência. Aí vai... Isso, querida. E aí vai vir o seguinte, ó, altas autoridades e pessoas com grande prestígio. E agora, gente? Altas autoridades, Vossa Excelência, né? E o tratamento cerimonioso e o senhor, senhora, qual que a gente vai? Eu acho que o Vossa Senhoria cerimonioso e senhor e senhora tratamento de respeito? Será? Vamos enfiar para ver o que dá? É muito divertido esse jogo, gente. Olha aí, 100%, maravilha, pessoal. Que bonitinho, mas dá um nervoso, né? Parece aqueles shows do milhão, aquelas coisas assim, mas é muito divertido. A gente acertou. Ufa! Você vê que no começo
de respeito, Vossa Senhoria, mas não, não, Vossa Senhoria é para pessoas, né? É um pouco mais. O prezado senhor você pode utilizar de uma forma mais geral com respeito, mas a Vossa Senhoria é um pouquinho além ali e não é um Vossa Excelência que já é extremamente. Certo, gente? Então vão lá no WordWall. Eu coloquei cronômetro de tratamento aqui, mas a B perguntou. Tem vários tópicos da língua portuguesa: concordância nominal e verbal, figuras de linguagem. É muito legal para você poder trabalhar aí os conceitos da língua, esse joguinho do WordWall. Pena que eu devia ter começado antes para a Maria Helena participar com a gente. Certo, gente? Pessoal, estou aqui à disposição de vocês. Estamos fazendo, já finalizando o nosso encontro. Daniel estava digitando, tá ali. O Daniel deu a dica, né? A Bia acho que abriu o microfone. Opa, tem mais gente aqui. Vossa Majestade, perdi o desafio. Rodolfo, Majestade, tem português agora. Querida, Majestade com J, é verdade. Agora que eu vi ali, fica tranquilo, meu bem. A gente tá aqui para isso, né? Para fazer aquelas correçõezinhas. Esse link, tá, gente? WordWall, deixa eu ver se ele tá aqui de novo para mandar para vocês, ó. Wordwall.net, Rodolfo, o pessoal, a Bia que tinha perguntado, ele é para várias coisas. O Wordwall, ele tem várias, né, dúvidas, situações de joguinhos, né? Tem como aquele show do milhão, tem testes, tem coisinhas assim. Esse era um teste de pronome de tratamento, tá, Rodolfo? Mas muito legal. Depois a gente vai mandar o link para vocês, vai aparecer lá e tá lá o linkzinho para vocês se divertirem. Valeu, Daniel. Obrigada, querido. A Maria Aparecida queria falar, Maria? Queria falar? Alguém? Não, você estava me despedindo, desculpa. Pode falar, querida. Eu só Só, estava me despedindo, só desculpa. abriu. Imagina. Maria, sejam. Olha, gente, tenham uma excelente dia, isso no final de dia, né? Tenham uma excelente semana. Pessoal, foi super gratificante, como sempre, estar aqui com vocês. E deixa eu falar uma coisa importante. Olha, atenção às agendas, tá, pessoal, do simulado. Por ser uma agenda mais dinâmica, né? Que você não fica ali, né? De repente, fazendo. Mas fiquem preparados, porque na agenda 5 volta aí a atividade fichária, né? Mas nessas agendas de textos técnicos e redação técnica, a gente optou por fazer algo mais, né, teórico aí para vocês, mas não de forma, né, assim, distanciada do geral, mas que você pudesse ter uma liberdade na hora da redação, mas lembrando aquilo que é fundamental, pertinente para a área profissional. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Obrigada pelo momento aí com vocês. Deixa eu finalizar a gravação. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando para vocês, tá? O link para vocês poderem pegar. Rodolfo, que entrou um pouquinho depois, quem pôde entrar um pouquinho depois, a gente vai estar mandando para vocês o link.